Pela quarta vez na história, nós temos a edição número 1 do Batman. Para quem não sabe, o Homem-Morcego está ganhando uma nova adaptação e hoje nós iremos conversar sobre ela. Porque, apesar de termos somente uma edição, que é curta, né? Aquela edição mensal, em torno ali de 15, 16 páginas, nós já temos mudanças bruscas dessa nova versão, que são mudanças, na minha opinião, interessantes, e hoje nós vamos conversar sobre elas. A história em si é bem básica. Como eu disse, só temos uma edição até agora. E resumidamente, podemos falar que nada mais é do que o Batman correndo atrás do Crocodilo, que acabou fugindo ali da sua prisão. E aqui vem a primeira mudança, que não é desse quadrinho em si, mas que é já há um tempo aí dessa tentativa de mudar um pouco o universo do Batman. Nós já vemos em outra saga que é justamente mudar o Asilo Arkham. Aqui nós temos as chamadas Torres de Arkham, que é da onde o Crocodilo foge. Esse universo adotou essa ideia e continua aí numa linhagem que já vem fazendo algum tempo, de tentar reformar o Asilo Arkham. É um ponto a ser destacado, apesar de não ser original dela. Outra grande mudança, que agora sim é totalmente iniciativa dessa nova história, é o uniforme do Batman. Pela primeira vez nós temos um Batman com a cor azul predominante. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas o Batman, historicamente, sempre teve roupas com as tonalidades azuis. E aqui também, é muito clássico aqui, nós temos a tonalidade cinza com azul, o preto mesmo não existe. Porém, a principal diferença está no morcego. Além de ser redesenhado, nós temos pela primeira vez na história um morcego do Batman azul, o que dá uma diferença gritante em relação aos morcegos pretos ou até o mais clássico amarelo. Na minha opinião, caiu muito bem esse novo design, trouxe um respiro para esse personagem, manteve as tradições, mas ao mesmo tempo também fez com que ele ficasse mais moderno. Porém, vou ser bem sincero, entre um morcego amarelo ou um morcego preto, eu ainda prefiro alguma dessas duas. Acho que essa versão do morcego azul, entre as três, é a pior, mas não quer dizer que é ruim. Juntamente com essa roupa do Batman, outra questão que nós temos, que aqui é uma mudança meio grossa, meio brusca, é justamente a Gotham City. Se você não me acompanha no Instagram, eu já fiz um Reels lá explicando e até zoando que Gotham City virou Rio de Janeiro, no sentido de que Gotham City está ensolarada e quente. Sim, logo nas primeiras páginas nós vemos Jim Gordon na rua suando, transpirando. É possível ver os detalhes no rosto dele. E do lado dele também se encontra uma policial, a qual está colocando um pano aqui na testa, tipo se enxaguando do suor. Ou seja, é diferente. Gotham City sempre foi retratado com aquela cidade chuvosa, aquela cidade cinza, aquela cidade densa. Aqui não, aqui é uma cidade ensolarada, onde os policiais estão suando. Só faltou eles estarem também usando shorts, sabe, igual o policial de praia. Pois é, aqui é outra mudança drástica. Eu acredito que por ser uma história curta e apenas a primeira edição dessa nova saga, eu já trouxe aqui pontos que já se destacariam sozinhos. Aliás, nós temos a continuação dessa adaptação da reformulação do Asilo Arkham, nós temos a mudança da roupa do Batman e também temos Gotham City ensolarada. Porém, vou falar para vocês que não é só isso. Nós temos também uma questão muito polêmica, que é justamente uma das frases do Batman. Aliás, como eu já disse, essa história é o Batman correndo atrás do Crocodilo. E quando ele foge, o Batman conversa justamente com a médica responsável pelo tratamento do Crocodilo. E lá ela mostra que ela adaptou uma nova metodologia em cima daquele vilão e que aquele vilão na realidade estava sofrendo uma mudança de personalidade, a qual fez com que ele se tornasse uma criança. E aqui tem uma das frases mais polêmicas do Batman, inclusive deu muita polêmica isso lá fora, que é o Batman batendo o pé e falando: não acredito que as pessoas mudem. Eu sei que aqui é opinião, tem muita gente que fala, como que o Batman, que não tá no começo de carreira, vem com essa opinião de que as pessoas não mudam? Aliás, é meio óbvio que as pessoas mudam, porém, tem outras pessoas que gostam desse Batman mais ranzinza, então tem mais esse pequeno detalhe. Porém, eu acho curioso que apesar do Batman falar disso, no futuro, ainda nessa própria edição, ele vai fazer uma atitude totalmente contrária, mostrando que eu acredito que o Batman aqui ele esteja meio perdido e aberto a discussões. Mas antes disso, vamos com calma, pois nós temos mais uma mudança. Durante essa história em quadrinho, onde o Batman vai perseguindo o Crocodilo que fugiu, ele acaba combatendo umas gangues e já mostra de cara que esse Batman vai ser super tecnológico. Sim, ele vai usar muitas tecnologias, mas um ponto diferenciado, mas nem tanto. O ponto principal é justamente a utilização do Alfred como inteligência artificial. Sim, você não escutou errado. Aqui o Batman meio que utiliza um Jarvis do Homem de Ferro, comparando com a Marvel. Nós vemos o Batman e o Alfred no Batmóvel, sendo que no banco do passageiro nós temos quem? O clássico mordomo do Batman projetado. Aliás, nós temos em outras partes da história em quadrinho, onde o Batman vai avançando, investigando, procurando pegadas do Crocodilo, e o Alfred aparece do lado dele, justamente dando sugestões e opiniões. Isso aqui eu acho uma mudança brusca justamente com o cenário de Gotham. É muito curioso e eu achei essa mudança aqui interessante. Eu sei que, de certa forma, acaba quebrando aquele clima do Batman sozinho. Por exemplo, no jogo Arkham Asylum, que inclusive
vai ter vídeo aqui no canal, onde nós se sentimos totalmente sozinhos e ficamos com medo, solitários, aquela sensação de sempre estarmos sendo perseguidos, sempre tem alguém nos olhando. Aqui, com essa aparição do Alfred do lado a todo tempo, pode acabar quebrando esse clima. E eu também fico curioso para ver como vai ser no futuro. Aliás, quando o Batman estiver tomando uma porrada, o Alfred vai ficar do lado? Qual que vai ser a reação do Alfred? Será que em momentos de silêncio, de stealth, o Alfred ali projetado não vai atrapalhar? Eu fico com perguntas sobre esse futuro, mas eu tô curioso e eu quero ver. E eu acho que se for bem feito, fica legal. Também outra dúvida é justamente como os outros membros do Batman, né, da Batfamília ali, vai acabar lidando. Membros, eu digo, da Batfamília, não braço, mão. Porque nós terminamos essa história em quadrinho com uma aparição do Robin. E eu me pergunto, o Robin também tem um próprio Alfred? O Robin consegue ver o Alfred do Batman? Às vezes todas as roupas deles têm uma interligação que acabam visualizando uma projeção só. Não sei, esse Alfred estilo Star Wars aí, eu achei diferente e fiquei curioso. Gostaria de acompanhar o futuro para ver como será melhor adaptado. E por fim, eu também acho que tem uma situação muito legal nessa história em quadrinho, porque ainda não acabou. Eu já falei muita coisa aqui, né? A roupa, asilo, o Alfred de inteligência artificial, o Batman mais amargurado, enfim, são muitas mudanças. Mas aqui tem uma situação que eu falei lá atrás, que ele meio que se contradiz com esse Batman amargurado, falando que não acredita que as pessoas mudam. Pois é, depois que o Batman encontrar o Crocodilo, nós temos aqui uma conversa dele com esse Alfred holográfico, esse Alfred de inteligência artificial. E o Alfred meio que convence ele a dar uma chance na teoria da doutora de que o Crocodilo mudou e que na realidade estava com uma mentalidade de criança em um mundo assustado. Então o Batman faz uma das coisas mais nobres que eu já vi ele fazendo e também achei muito interessante. Ao invés de chegar batendo no Crocodilo, aliás, aqui tem uma questão polêmica, tem um segurança armado, o Batman simplesmente desarma o segurança e fala, guarda essa arma. Ou seja, aqui mostra que é um Batman que abomina a arma. Apesar dele ser muito tecnológico, aparentemente ele vai abominar a arma. Onde ele pede pro guarda parar de apontar pro Crocodilo, porque na verdade só tá irritando o vilão, e ainda tem uma criança perto, onde faz um breve paralelo, né, da origem do Batman, em que o Batman vê a criança assustada com a arma, e não preciso nem falar de como o Batman é traumatizado com isso, né? O Batman tira a arma do guarda. Mas enfim, retornando. Quando ele encontra o Crocodilo, ele dá uma chance para essa teoria que a doutora falou, de que o Crocodilo mudou, e ele faz uma coisa muito curiosa. Ele simplesmente tira a sua máscara e senta ao lado do Crocodilo. Ou seja, ele se humaniza, ele conversa com o Crocodilo, e conversa mesmo, tem diálogos, os dois ficam analisando ali uma estátua, eles estão meio que numa espécie de museu, pelo que eu entendi, e o Crocodilo e o Batman trocam uma conversa. E realmente, o Crocodilo falando é igual uma criança se comunicando. Então, de fato, a doutora estava certa. O tratamento que ela adotou no Crocodilo deu resultado. E é muito curioso, que ao mesmo tempo que aquele Batman amargurado, que não, o Crocodilo não vai mudar, aqui ele faz literalmente o oposto. E não é só o oposto de não querer lutar, ele mostra a sua identidade para o vilão. Pois bem, vocês viram que eu estou falando apenas de uma edição, a primeira edição, que tem ali em torno de 15, 16 páginas. E olha a quantidade de coisas que essa edição já trouxe. Eu julguei essa edição extremamente rica em detalhes e em mudança de universo. Deu sim uma respirada para o personagem, né? Eles acabaram mudando ali certos tons, mas ainda acho que manteve a tradição. Acredito que a Gotham seja a mais polêmica de todas essas situações que eu mencionei até aqui. Pelo menos para mim foi a que mais me mexeu. Ainda não tenho uma opinião muito formada se eu gostei dessa Gotham, se eu prefiro Gotham mais tradicional. Acredito que eu vou acabar caindo pro lado de que eu acho que a Gotham tradicional é melhor. Aliás, eu acho que Gotham faz parte do universo do Batman. Gotham, de certa forma, tem a sua personalidade. Aquela cidade gótica, chuvosa, e fazer essa Gotham diferente, não sei. Mas não dá pra se negar que combina com a temática desse novo Batman, principalmente com a roupa dele, que é totalmente cinza, azul, é mais vívida, é mais brilhante. Mas enfim, deixem aí no comentário o que vocês acharam desse novo Batman. Eu fiquei ansioso, estou aguardando novas edições e até a próxima.